Olá, nosso comentário de hoje, nossa reflexão de hoje, eu queria trazer um tema sobre os ausentes nunca têm razão. Intrigante e interessante. E para início de conversa, eu gostaria de trazer sobre a vida de Jó, o patriarca Jó, um personagem da narrativa bíblica que, segundo a narrativa bíblica e a história, era um homem rico, respeitado, renomado. E o interessante é que a narrativa bíblica diz que Deus o declarou justo, fiel e homem que se desviava do mal. E o intrigante nisso é que a teologia, a filosofia ainda nos dias de hoje, fazem com que homens e mulheres, tanto da área psicológica, filosófica, história, se debrucem sobre a vida desse personagem, a fim de descobrir o porquê que aquele homem padeceu tanto sofrimento. Dada as circunstâncias. Mas o que eu quero me ater aqui é que a história diz que alguns amigos o visitaram. E quando viram o seu estado deplorável, alguns amigos começaram a criticar, se lamentaram a princípio, e posteriormente começaram a dizer que Ló era culpado, que Ló estava desviado, que havia cometido um crime, que havia pecado contra o Criador. Mas o que eu quero chamar para que nós possamos ter o entendimento da tônica dessa máxima é que após toda aquela situação, Jó ele começa a se autoflagelar. A princípio, no começo da sua narrativa, conversando com seus amigos, ele se auto-justifica. E ao final dessa narrativa, ele começa a questionar onde está Deus. Porque eu gostaria de perguntar para ele por que que todos esses problemas me sobreveio. E aí vem a tônica da nossa temática. A Bíblia diz que Deus apresenta-se para Jó e formula algumas questões para ele, algumas indagações. E ele disse: Olha, levanta-te como um guerreiro e eu farei-te algumas perguntas. O interessante é que sempre que Deus quer falar com alguém na narrativa bíblica, ele pede para que essa pessoa se coloque em pé. A única pessoa, uma das poucas pessoas que Deus fala em algumas outras poucas situações que não estão em pé, são situações peculiares em que alguém está doente, acamado, enfermo e não pode andar. Mas Deus chega para Jó e diz: Agora levanta-te, põe-te em pé e eu vou te perguntar, eu vou te questionar. Aonde você estava quando eu fundava o firmamento? Aonde você estava quando eu fiz o mar? Onde estava você, se você é um homem inteligente, quando eu criei as estrelas e dei luz para o Orion? E Jó parou para ver aquelas perguntas maravilhosas e intrigantes à sua visão, e ele diz: Olha, a minha mão ponho sobre a minha boca, não tenho como responder. Em suma, Jó não estava lá, ele não existia quando todas essas coisas foram criadas. Os ausentes nunca têm razão quando questionam fato em que você não está presente. O ausente nunca tem razão ao reclamar de um transporte público que ele nunca usou. O ausente nunca tem razão por falar mal de uma proposta governamental que ele nunca participou.
Os ausentes nunca têm razão por não estarem em determinados locais e em determinadas circunstâncias quando fatos aconteceram sobre a sua vida e hoje vem te interlocar, vem te criticar. Quando você compra uma passagem de ônibus ou de avião, você tem que estar 15 minutos, meia hora antes para fazer um checklist, para não causar transtorno. E agora que você perdeu essa passagem, você tem um bilhete e foi notificado, foi certificado dessas condições. Então, os ausentes nunca têm razão na hora de reclamar, porque foram informados. Aquele caminho é estreito e é um caminho perigoso, mas a teimosia, a arrogância humana faz você ir por aquele caminho e tomado de assalto. Os ausentes nunca têm razão.